Nós vamos fazer contato com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Glauco. Tudo bem com você? Tudo certo e você? Tudo certo. Aí, como você sempre diz, na medida do possível, né? Exatamente, né? Dentro daquilo que a realidade nos impõe aqui no Brasil. Exato. E ontem a gente teve um dia bastante agitado na cena política brasileira, né? Tem vários pontos aqui para a gente abordar, mas vou começar com você pela CPI da Covid. Tivemos o Uhum. depoimento de Fábio Weingarten, que teve ali a sessão suspensa, inclusive na CPI duas vezes, né? Uma com, inclusive, uma incursão da deputada Cláudia Zambelli ali no local onde acontecia a sessão. Depois tivemos aí o xingamento de Flávio Bolsonaro, que também não faz parte da comissão ali. Você vê isso, a gente sabe que os bolsonaristas têm uma estratégia de cortina de fumaça, de tentar mudar sempre o assunto e de mobilizar a sua base, principalmente nas redes sociais, por meio desse tipo de intervenção. Mas ontem, o fato de ter ocorrido isso duas vezes mostra um certo desespero do governo em relação a esse depoimento do Weingarten. Foi o pior dia para o governo na CPI? Eu acho que foi, né? E olha que já tinha ocorrido coisa ruim para o governo anteriormente a isso, né? Sobretudo se a gente considerar, por exemplo, a menção que o Mandetta fez e que depois foi confirmada pelo presidente da Anvisa, referente àquela proposta de bula alterada para cloroquina, né? Para que ela pudesse ser utilizada legitimamente, entre aspas, para curar também Covid-19. Então, aquilo já foi muito sério. Agora, esse depoimento do Weingarten foi trágico para o governo, porque ele se enrolou todo, ele se contradisse em diversos momentos, ele mostrou muito claramente, até o relator, o Renan Calheiros, apontou isso, que havia sim um gabinete de saúde paralelo, e ele próprio seria um integrante dele, né, já que foi fazer negociação da vacina com o aval do presidente, como ele disse na entrevista à revista Veja, sem ser um membro do Ministério da Saúde, até disse nessa entrevista que ele mal conversava com então o ministro da Saúde, Pazuello, como é que no meio de uma pandemia, com tanta necessidade de comunicação, o secretário de comunicação não conversa com o ministro da Saúde. Isso já seria um sintoma de algo muito grave. Mas, enfim, foram tantas contradições que isso, claro, acendeu o desespero no governo. E entendo que tanto essa incursão do filho do presidente, do senador Flávio Bolsonaro, como da deputada, que não tem nada que está ali é o Senado, né? Ela sequer poderia ir lá dar palpite, porque cada casa cuida da sua instância, cuida das suas atribuições. Mas isso mostra, enfim, não só a malcriação, que é típica dos bolsonaristas, mas mostra também o desespero em que eles estão, porque perceberam que essa CPI está produzindo fatos e está produzindo uma narrativa também muito ruim para o governo. E talvez isso explique o desgaste que foi apontado até ontem, aí depois a gente acha que vai falar disso também, na pesquisa do Datafolha. A gente vai falar também, mas ainda tem alguns pontos para abordar dessa CPI, Claro. Cláudio, que foi o pedido de prisão feito ali pelo senador Renan Calheiros, o relator da comissão, o presidente do colegiado Omar Aziz, ele acabou recusando ali, rejeitando. Depois houve a suspensão, né, por conta da intervenção de Flávio Bolsonaro, e na volta o Omar Aziz acatou um pedido do senador Humberto Costa para encaminhar o depoimento de Fábio Weingarten para o Ministério Público, para que o Ministério Público apure se houve ou não mentira, ou seja, o crime de falso testemunho ou falsa perícia ali durante a participação de Weingarten. Eu vi aquilo ali, Cláudio, eu achei assim, o pessoal, poxa, não, mas olha, isso é uma sinalização muito ruim, porque aí qualquer um pode mentir, mas também não dá para compreender um pouco isso como um jogo quase combinado ali, de bom policial, mal policial. Também não seria muito positivo, né, haver uma prisão ali daquela forma dentro para os trabalhos da CPI, porque daria também a oportunidade dos senadores governistas tumultuarem ainda mais. Qual a sua avaliação em relação a esse episódio, Cláudio? Olha, eu acho que pode ter sim esse jogo que você mencionou, Glauco, de bom policial, mal policial, como você costuma dizer, porque afinal de contas, quando um senador pede, e o relator ainda por cima, né, que é, cá entre nós, a figura mais importante da CPI, apesar do presidente ter o poder de agenda ali, de fixar o andamento dos trabalhos.
mas o relator é a grande autoridade do ponto de vista substantivo e não apenas procedimental de uma comissão parlamentar de inquérito. Quando ele pede a prisão de um depoente, apontando que esse depoente está mentindo à CPI, ele mostra a gravidade de mentir à CPI. E, de certa maneira, acende um alerta para futuros depoentes. Eles correm o risco de sair presos, né, ou de saírem presos do seu depoimento. Então, é melhor tomar cuidado e não mentir. É claro que isso tem também um efeito ambíguo, porque, por um lado, alguém pode tentar ingressar com um habeas corpus preventivo para poder permanecer calado ali, mesmo sendo uma testemunha. Parece até que essa é uma estratégia que pode vir a ser adotada pelo general Pazuello, né, que, enfim, é talvez o depoimento mais importante que a CPI vai colher, pelo menos em princípio. A gente não sabe se será na prática. Agora, quando o presidente da CPI, né, o Omar Aziz, vem e diz, não vamos prender o depoente, o que ele está mostrando é, não, vamos devagar. Agora, ele não nega a possibilidade de que a prisão ocorra. Então, talvez essa tenha sido, do ponto de vista estratégico, a melhor solução. Você sinaliza para o risco real de alguém ser preso por mentir, mas, ao mesmo tempo, não efetiva essa prisão naquele momento. Nada impede que ela possa depois ser efetivada, que o Weingarten não possa vir a responder por perjúrio, né? Isso pode também acontecer. Mas você, como você bem apontou, Glauco, acaba evitando um tumulto, acaba evitando uma situação que poderia, inclusive, comprometer os trabalhos naquele dia. Ao não prender o Weingarten, é possível, inclusive, manter ainda os trabalhos da CPI naquele mesmo momento, inclusive com o próprio depoimento dele. Então, eu acho que isso pode ter sido, sim, uma estratégia. Se não foi planejada, funcionou assim. E, Cláudio, em relação à intervenção, né, de Flávio Bolsonaro e de Carla Zambelli, a gente percebe também algo que você já tinha comentado aqui há alguns dias, que é a questão do quão insuficiente é, na verdade, a ação da tropa bolsonarista ali na comissão. São senadores que, boa parte deles inexperientes, né, tirando alguns ali, Ciro Nogueira, por exemplo, mas que não tem tido a capacidade nem de mobilizar uma reação da tropa bolsonarista nas redes sociais e, né, de fornecer conteúdo, material para esse pessoal, e também não tem ali, do ponto de vista objetivo, conseguido conter o estrago que vem sendo feito na CPI. Fica mais evidente que o governo carece de uma base sólida ali no parlamento para fazer a sua defesa, Cláudio? Fica claro isso, fica claro que, enfim, além da base sólida do ponto de vista, digamos, numérico, é também um problema de uma base sólida do ponto de vista qualitativo. Ou seja, faltam senadores de maior qualidade. O Marcos Rogério, na sua argumentação, quando tentou ali desqualificar uma série de colocações feitas pelo relator, assim, era patético, né? Era um grau de argumentação risível, né? Isso mostra o baixo nível dos senadores que estão ali. O que acontece? Parece um pouco, para fazer uma analogia futebolística, aquela situação, o time está ruim, a torcida invade o campo, né, para tentar melar o jogo. Eu acho que foi isso que Carla Zambelli, que Flávio Bolsonaro fizeram ontem. Né? O Flávio Bolsonaro, pelo menos, é senador, né? Até poderia efetivamente estar ali, de alguma forma participar. Vamos, já para seguir um pouco na analogia futebolística, é como se o massagista invadisse o campo. Agora, a Carla Zambelli, realmente, como eu já apontei, não tem nada que fazer, porque ela é deputada, ela é da outra casa do Congresso. Ir até ali, se manifestar e atrapalhar os trabalhos da CPI é a invasão de campo. Agora, mostra que o bolsonarismo também não tem nenhum compromisso com procedimentos, né, com as regras da democracia. E democracia é fundamentalmente procedimento, é o respeito às regras. Isso não só no legislativo, também em outros âmbitos, como, por exemplo, no devido processo judicial. E a gente viu recentemente, como no caso do ex-presidente Lula, como esse respeito aos procedimentos, às regras, é importante e deve ser respeitado. Se não for respeitado, não pode validar as decisões que são tomadas. Agora, falando do ex-presidente Lula, ontem saiu uma pesquisa Datafolha, que é a primeira do instituto mais renomado, né, com mais tradição, desde que o ex-presidente recuperou seus direitos políticos, e o levantamento aponta que no primeiro turno Lula teria hoje 41% dos votos para a presidência da República contra 23% de Bolsonaro. Somados, todos os outros candidatos daria uma diferença de 47% dos votos válidos para Lula contra 53% do restante, o que aproximaria até, teria a possibilidade de um triunfo no primeiro turno. Como é que você viu os dados dessa pesquisa divulgada ontem, Cláudio?
Olha, é um resultado surpreendente, né? Porque a gente teve pesquisas anteriores do XP e IPESP, né? Que o IPESP é um instituto muito bem dirigido pelo Antônio Lavareda, que é um cientista político de grande qualidade, né? Também pelo Atlas, que também tem produzido pesquisas que têm se confirmado, por exemplo, no caso das eleições. Então, quando veio essa do Datafolha, causou uma surpresa para quem tem acompanhado o trabalho dos institutos de pesquisa, né? Agora, se essa realidade se confirmar em próximas pesquisas, realmente a gente tem uma drástica mudança de cenário. Talvez a pesquisa do Datafolha já seja capaz de detectar os efeitos dessa CPI, os efeitos eventualmente, inclusive, do que ocorreu no Rio de Janeiro. É difícil singularizar uma única coisa, né? Pesquisas como, por exemplo, a do XP e PESP, elas claramente mostravam uma certa melhoria, ainda que marginal, ali bem dentro da margem de erro, né? Da popularidade do presidente, da aprovação de seu governo, mas talvez por uma certa mudança de humor em relação às expectativas, não a realidade, com respeito à economia. Ou seja, as pessoas estavam começando a ficar um pouco mais otimistas com relação ao futuro econômico, isso a pesquisa mostra também, a outra, né? Essa do Datafolha, enfim, não aponta isso. Então, é a questão de realmente aguardar talvez uma próxima rodada e ver se isso se reflete em outros institutos. Mas, de qualquer maneira, acho muito difícil que o Datafolha, mesmo que, digamos, não tenha acertado na mosca, né, e que ele esteja muito longe daquilo que seja a realidade. É muito provável mesmo que a gente tenha, nesse momento, um grande desgaste do governo Bolsonaro, né? Talvez o governo Bolsonaro, impulsionado pela CPI, não é à toa que ele temia tanto a CPI, claro, pelas razões que podem advir de consequências jurídicas, né, de uma formalização do relatório que pode ser enviado, por exemplo, ao Tribunal Penal Internacional, onde o governo e suas autoridades podem ser condenados por crimes contra a humanidade, mas também por conta do desgaste que a CPI provoca para o governo, né? E provavelmente é isso que a pesquisa do Datafolha está aferindo, né? E claro, né, por contraste, se o governo atual, que se apresentou na eleição como o mais antipetista dos governos, se desgasta, por contraste, isso favorece o seu antagonista, que é o PT, e, claro, mais ainda personificado na figura do ex-presidente Lula, né? Porque mais do que antipetista, era antilulista, né? O governo Bolsonaro indo mal, isso favorece ao Lula. Então, eu acho que é isso que essa pesquisa está mostrando. E mostra também o seguinte, que até esse momento não existe, em termos práticos, terceira via. Ciro Gomes, que é um dos mais bem colocados ali, não se mostra um candidato competitivo, né? Ele não conseguiu o espaço na esquerda, perdeu esse espaço definitivamente para o Lula, tenta se colocar como um candidato que pode ser confiável à direita ou à centro-direita brasileira, mas eu acho difícil que ele construa esse espaço de maneira crível para esse segmento da sociedade, porque ele nunca atuou dentro desse âmbito, então é muito estranho que ele agora comece a adotar esse discurso. Talvez ele fique queimado dos dois lados, na realidade. E isso eu estou falando do Ciro, por quê? Porque ele é a terceira via, digamos, mais colocada claramente como uma candidatura, outros ainda são hipóteses, né? Nenhum deles está colocado claramente, mas os demais também não apresentam crescimento. E o mais bem sucedido no eventual segundo turno contra o Lula, desse outro campo, é o Luciano Huck, mas o Luciano Huck, pelo que a gente sabe, vai virar Faustão, né? Então, consequentemente, não dá para, virando o Faustão, ele ser candidato a presidente. Acho que já fez a sua escolha também. E vendo, inclusive, esses dados, né, Cláudio, a gente percebe que os candidatos os proponentes aqui da chamada terceira via, somados têm 24% dos votos. E o Bolsonaro tem 23%. Né, com exceção justamente do Ciro Gomes, né, que como você destacou, embora tenha um perfil que fosse mais de centro-esquerda, tenha apostado demais no antipetismo, que acaba afastando também um eleitorado que poderia ir para ele eventualmente numa campanha, quer dizer, corre esse risco mesmo que você falou, de ser odiado pelos dois campos. Os outros vão ter que tirar a volta do Bolsonaro, porque senão é impossível viabilizar uma candidatura ali de centro, do chamado centro, de centro-direita, né? Ou seja, fica muito difícil vendo esse cenário aqui e essas porcentagens do Datafolha imaginar um candidato de terceira via, chamada terceira via, que seja viável mesmo. Exato. Eu só não descartaria por completo essa candidatura de terceira via por duas razões. Primeiro, porque pode efetivamente vir a se concretizar uma candidatura mais unificada nesse campo, que ganhe um certo espaço, e isso, sobretudo, se houver um desgaste importante do Bolsonaro até a eleição, né? Por quê? Porque havendo esse desgaste, esse espaço do centro para a direita, né, ele pode ficar mais
aberto. E aí, consequentemente, candidatos que se coloquem, como eu tenho costumeiramente dito, ao centro, ou seja, entre Bolsonaro e Lula, não quer dizer necessariamente que seja um candidato de centro, ele pode ser de direita, uma direita moderada, uma direita, digamos que não pareça essa direita enlouquecida do bolsonarismo, essa candidatura pode talvez se construir nesse campo. E aí, consequentemente, tira até, numa eventual disputa mais aguerrida, o Bolsonaro do segundo turno. Eu não descartaria esse cenário por completo. Não acho que é um cenário ainda a ser realmente posto de lado. E veja, nós temos aí uma larga experiência de eleições que mostram que muitas vezes a coisa se resolve já bem mais perto do dia da votação. Então, isso que nós temos hoje é uma fotografia do momento, não quer dizer que isso vá se manter de maneira perene até lá. O que me parece um pouco mais definitivo, pelas características do eleitorado brasileiro, pelo que foram as disputas, é que realmente o campo da esquerda tende a estar ocupado de maneira mais estável pelo ex-presidente Lula, né? O campo da extrema-direita, é claro, só tem o Bolsonaro, mas a gente precisa ver o quanto esse campo da extrema-direita consegue se expandir para cima da direita tradicional ou mesmo da centro-direita. Eu acho que esse espaço está se reduzindo e é por isso que a gente tem que prestar muita atenção nessa construção dessa candidatura ao centro, porque se ela realmente for bem construída e se fortalecer, ela pode pegar essas, digamos, essa herança que o Bolsonaro, em termos eleitorais, pode deixar para aqueles que ele, enfim, substituiu nas últimas eleições. É bom lembrar que a polarização até pouco tempo atrás foi assim durante várias eleições entre PT e PSDB, né? E ela pode vir agora a ser entre PT e um outro candidato ao centro. Nada impede que isso ocorra. Hoje ela é entre PT e Bolsonaro. Então vamos esperar para ver como isso acontece. Eu acho que é interessante o cenário, é legal olhar para ele e perceber o que ele nos mostra hoje, mas é saber que esse é o retrato de hoje, né? A política é muito dinâmica e muita coisa pode acontecer até 2022. A eleição de 2018 mostra isso aí pra gente, Exato. pelo lado bom e pelo lado ruim também. Agora, Perfeito, é Cláudio, isso. tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é a porcentagem de intenções de votos do governador de São Paulo, João Dória. Salvo engano, nenhum candidato do PSDB desde 1994, aliás, desde 1989, porque o Mário Covas também, mesmo a essa altura, a essa distância da eleição, não chegou a ter 3% das intenções de voto, é quase a margem de erro. E o João Dória é um governador de São Paulo, né? Quer dizer, em tese teria como carrear muitos votos, muitas intenções de voto nesse tipo de pesquisa. Ele está só com 3%. Isso mostra que o PSDB vai ter muita dificuldade, e Dória em especial, para viabilizar sua candidatura à presidência da República. Ontem, inclusive, foi feito um movimento ali de trazer Rodrigo Garcia para dentro do PSDB, arranjando mais rusgas ainda dentro do partido, né, colocando ali mais obstáculos na relação entre ele e Geraldo Alckmin. Como você vê a situação do João Dória hoje, Cláudio? Olha, é uma situação difícil, né? Porque além, Glauco, disso que você apontou, né, dele ser governador do estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, mais rico da federação e, consequentemente, sempre tem um peso importante no processo eleitoral, muito embora a gente não tenha nenhum governador paulista, né, o ex-governador paulista eleito à presidência da República desde Jânio Quadros. Jânio Quadros foi o último caso em que isso ocorreu. Então, essa importância de São Paulo talvez seja muito grande do ponto de vista de articulação política, do peso eleitoral, mas nem sempre o governador de São Paulo se mostra um candidato competitivo nacionalmente. Então, é importante também considerar isso. Agora, esse cenário mostra que, e mais, né, o Dória tem a vacina, né, que é alguma coisa que ele poderia usar em seu favor, né? Ele foi, e isso é inegável, um patrocinador importante do desenvolvimento aí junto ao Butantan da vacina em parceria com a Sinovac. Então, com a empresa chinesa Sinovac, acho que é a outra, né? Tô fazendo aqui a confusão no nome da empresa. Mas, enfim, de qualquer maneira, ele teria também essa credencial que poderia ser um ativo eleitoral importante. Não está se mostrando. Isso mostra o quê? Que o PSDB não tem nome alternativo à presidência da República, né? Porque saindo daí, o Eduardo Leite, talvez, precisaria também ser construído para além do Rio Grande do Sul, né? Não creio que é um nome competitivo em termos nacionais. Não sei o que o Dória pode fazer agora. Eu, se fosse ele, preferia concorrer à reeleição no estado de São Paulo. Só que mesmo isso não está fácil.
né? Mesmo isso é complicado porque as pesquisas têm mostrado também que a intenção de voto em Dória para governador é baixa hoje, talvez em função de uma avaliação negativa que o eleitorado paulista faça da sua gestão. Então, não tem muito espaço bom para o Dória nesse momento, seja em plano nacional, seja em plano estadual. E se ele se arrisca a concorrer no plano nacional, ele corre o risco de ter o Alckmin disputando e ganhando o governo do estado de São Paulo, porque o Alckmin ainda desfruta de uma certa popularidade, sobretudo no interior do estado, né? Ou ainda, mesmo concorrendo ao governo do estado, a depender de como a coisa caminhar, é possível que o Alckmin saia por um outro partido, né? Se fala do PSD, enfim, existem algumas possibilidades postas aí. Ou seja, o cenário para o Dória é realmente muito ruim, e isso mostra como essa estratégia política dele de apostar demais no marketing, dessa agressividade, inclusive com relação a seus colegas de partido, que produziu já reações internas no PSDB, isso não costuma funcionar, né? Não dá para querer se impor unilateralmente. E isso também é um dos fatores que explica porque há sempre uma certa resistência no Brasil, de um modo geral, a candidatos vindos de São Paulo, sobretudo ex-governadores, né, que são candidatos com a cara muito paulista. Porque esses nomes muitas vezes aparecem um pouco como essa arrogância do estado mais rico, do estado mais populoso perante outros setores. E isso acaba não sendo um bom ativo eleitoral, a despeito da importância, digamos, política, do peso político que São Paulo tem no contexto da federação. Tá certo, Cláudio. Vamos continuar acompanhando aí os próximos capítulos da nossa cena política, porque eles estão bastante agitados, né? Cláudio, Então, e muito. muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.